qual é o software que você utiliza para projetar as instalações elétricas residenciais, o diagrama unifilar e assim por diante. Bom, esse é o quarto vídeo da nossa série Projetos Elétricos Residenciais e hoje eu vou responder algumas dúvidas que surgiram nesses vídeos anteriores. E é o seguinte, já vou convidar você que está assistindo a gente aqui a entrar para o nosso nosso canal do Telegram, né? Lá dentro do nosso Telegram nós vamos explicar passo a passo todo o processo que nós tivemos até a solicitação do fornecimento de energia elétrica com a Enel aqui em São Paulo, a antiga Eletropaulo, tá legal? Projeto elétrico, documentação e assim sucessivamente. Eu me chamo Everton Moraes, aqui da Sala da Elétrica, e esse vídeo de hoje eu quero explicar para vocês, porque foi o comentário do Wesley Jesus, e teve algumas outras pessoas que mandaram também, perguntou o seguinte: Everton, qual é o software que você está utilizando para desenvolver os diagramas que você está desenvolvendo? Então, eu fiz a utilização de dois softwares distintos, Wesley. O primeiro foi um software que é o Oka, né? O Oka, que é um software bem bacana, bem interessante. Ele tem algumas limitações, já vou mostrar isso aqui para vocês, mas ele atende muito bem. E eu também utilizei o AutoCAD para conseguir preparar um documento muito relevante, muito importante, principalmente quando você vai fazer a solicitação do fornecimento com a concessionária de energia. Já vou mostrar isso para vocês também. E aí, uma coisa bem importante a ser lembrada aqui é que esse projeto, aliás, foi uma pergunta até do Terenzo Paulino dos Santos, né? Esse projeto ele foi concebido da seguinte maneira: o meu cliente, antes de me contratar, ele já fez tudo, construiu a casa, fez a parte de elétrica, fez a parte de instalação do relógio padrão e assim por diante. Trata-se, na verdade, de uma residência, um ambiente residencial com 5 apartamentos, 5 casas, né? Então imagina, o rapaz lá construiu um sobrado e dentro desse sobrado ele colocou 5 casas para fazer de aluguel. Só que na hora que ele foi realizar a solicitação de fornecimento da Eletropaulo, antiga Eletropaulo, a Enel, eles falaram o seguinte: ó, essa modalidade de empreendimento ultrapassa os 20 kW, então você vai ter que fazer uma documentação diferente. E aí foi quando ele entrou em contato comigo. A primeira e mais importante coisa que eu realizei no início foi: eu vou fazer uma visita técnica para analisar como está concebida a instalação elétrica, para a partir daí, se estiver tudo ok, atendendo as normas, tudo mais, aí nós entramos para fazer essa documentação. Caso contrário, das duas uma: ou eu não vou fazer o projeto com você, ou nós vamos refazer a instalação como um todo. E aí eu fui até a obra, visitei, analisei tecnicamente toda a parte de eletrificação, né, da distribuição, seletividade e tudo mais. Então a parte técnica mesmo. Chegando lá eu percebi que o eletricista que fez a obra foi bem legal, ele conseguiu fazer tecnicamente correto toda a parte de distribuição, foi bem interessante mesmo, tá? Então tava 80% das coisas que estavam lá estavam certas. É claro, eu tive que mexer em algumas outras coisas. Na parte de aterramento a gente mexeu um pouco, na parte de proteção também, na parte de disjuntores do relógio, do quadro de distribuição a gente mexeu, colocou DPS que não havia lá dentro, fizemos a inserção de barramentos de cobre para terra e neutro em todos os quadros. Então nós fizemos uma intervenção elétrica que não foi muito grande, não teve um impacto financeiro para o nosso cliente e com isso atendeu a demanda que a gente precisava. O legal de entender o porquê que eu estou falando isso agora é que, por exemplo, o Terenzo ele falou assim: Everton, por se tratar de uma instalação já concebida, você não acha arriscado pegar uma instalação que já está feita e emitir uma RT de execução e de projeto? É arriscado sim. Então, o que eu fiz foi ir lá, verifiquei e fiz as alterações necessárias, que eram necessárias mesmo para que atendesse a norma NBR 5410. E aí, a partir disso, eu falei: agora sim eu vou fazer a emissão de ART de projeto e execução. Tudo bem? Então eu fiz isso. Primeiro eu fui fazer uma visita técnica lá e solicitei as alterações necessárias a partir da alteração que a gente fechou efetivamente. Nós pegamos e, você viu aí na série de vídeos que nós fizemos, né? Nós pegamos e desenvolvemos um projeto elétrico, desenvolvemos toda a documentação necessária para a solicitação do fornecimento com a concessionária. Tudo bem? Mas qual foi o software que eu utilizei? O primeiro software que eu vou mostrar para vocês aqui é o software que me permitiu fazer o projeto elétrico tal qual eu possa entregar para o meu cliente todo o diagrama unifilar de cada uma das residências e do prédio como um todo, né? Para que ele tenha a documentação correta na mão. O prontuário de instalações elétricas, uma parte do prontuário, né, que é o diagrama unifilar, na mão dele. Dá uma olhada aqui, ó. O software que eu utilizei
foi o Woka, né? Que é esse aqui que vocês estão vendo na minha tela do computador agora. Como você vai observar, eu tenho aqui, ó, o térreo, né? Casa 1, andar 2, quer ver, andar 1, casa 2, andar 1, casa 3, andar 2, casa 4 e andar 2, casa 5. Ou seja, é uma casa de 3 pavimentos, né? Ou seja, o térreo, primeiro e segundo andar. O térreo tem uma casa mais a garagem. O primeiro andar tem a casa 2 e 3 e o terceiro andar, casa 4 e 5, tá ok? Bom, então só para vocês darem uma olhada aqui no Woka, e é bem legal esse software aqui, tá? Eu recomendo para pequenos projetos, é muito interessante mesmo. Eu já vou explicar a limitação e o porquê que eu separei tanto também aqui, tá? Ó, térreo casa 1, dá uma olhada aqui, ó. Ele é o diagrama da nossa casa 1, né? Ou seja, eu tenho aqui a casa 1 aqui no fundo, né, do nosso empreendimento, e aqui na frente a garagem, com toda a parte de distribuição e assim por diante, tá? Então, nós temos esse projeto aqui da primeira casa. E o bacana é que qualquer intervenção aqui é muito fácil de ser realizada. A gente pode depois falar só sobre como fazer o projeto aqui dentro desse software Woka. Como me perguntar qual foi o software que eu utilizei, estou mostrando aqui para vocês. Esse aqui é o da casa 1, tá? Que é a casa 1 junto com a garagem. A casa 2 eu fiz separado, quer ver só que interessante? Agora, Everton, por que você fez sozinho a casa 2, sendo que você poderia fazer a casa 2 e a 3 junta? Quer ver só? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu tirar um zoom aqui. Então, ó, eu fiz a casa 2, que é a casa 2 aqui da frente, né? E aqui seria a casa 3. O problema é que no software, né? Até conversei com o Ramon, que é o dono do software Woka, né? Eles já estão colocando essa novidade em breve aí dentro do software lá. Mas aqui dentro do Woka, você não consegue ainda colocar no mesmo desenho 2 quadros de distribuição na mesma planta. Por quê? Porque como esse software ele é automatizado, ele faz a distribuição de pontos de tomada, iluminação, distribuição da fiação, dos conduítes, né, os eletrodutos flexíveis, tudo sozinhos, automático, você aperta um botão e ele faz toda essa distribuição. Eu não posso colocar ainda no meu projeto aqui a segunda casa, tudo mais, e é a partir do quadro de distribuição. Então, como não posso colocar 2 quadros, eu acabei optando por fazer uma planta para cada casa. Tudo bem? Essa aqui é a casa 2, e aí a casa 3, a casa 4, a casa 5 vai seguir o mesmo padrão de software. Agora tem um detalhe, para que a gente possa fazer a solicitação de fornecimento de energia elétrica a partir da concessionária, é necessário que a gente tenha uma documentação em mãos. Que documentação é essa? Bom, eu não sei em qual região que você está, que você atua, mas aqui em São Paulo eu tenho que usar a documentação da Enel, né, antiga Eletropaulo. Qual é essa documentação? É a Lig BT 2014, né, que é a instrução, a norma técnica da concessionária que rege pra gente como é que eu tenho que fazer a solicitação de energia. Só para vocês entenderem, se você entrar no site da concessionária, você vai observar que sempre no site da concessionária, qualquer concessionária que for no Brasil, vai ter algum ambiente que são normas técnicas, lá, algum menu que é normas técnicas. Você vai pegar e vai clicar nessa norma técnica e procurar qual é a norma dela que rege a parte de fornecimento de tensão elétrica, de energia elétrica através da tensão secundária para o empreendimento que você está projetando. Se for uma casa sozinha, se for várias casas no meio do ambiente, ou seja, então nós temos aqui uma distribuição, uma norma que vai reger para a gente qual é a documentação necessária. No caso do nosso projeto, foi necessário que eu tivesse também aqui, vou mostrar no computador aqui para vocês, ó, um projeto, nesse exemplo aqui eu estou utilizando o AutoCAD, tá? E aqui eu tenho, na verdade, um documento, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui completo, ó. Eu tenho aqui um diagrama, um projeto que mostra como é o relógio padrão, a forma com a qual vai ser disposta todos os elementos aqui desse relógio padrão, aterramento, poste, fornecimento da energia, toda a estrutura mesmo física dele. Eu tenho um diagrama unifilar, que está aqui em cima, aqui, ó, um diagrama unifilar do relógio em si, do BEP, toda a estrutura do relógio padrão como um todo. Os disjuntores, só esse disjuntor aqui, ó, que conforme o meu projeto, na verdade não vai ser de 100 amperes, vai ser de 125 amperes, tá bom? E aí o condutor vai mudar aqui também, não é de 35, vai ser de 50, que é o condutor de fornecimento da Enel. Isso vai tudo calculado, tá? Já vou mostrar para vocês um outro documento interessante aqui. Eu não ia falar desses documentos aqui, mas eu vou aproveitar e falar. O croquis que também é exigido na norma. Ah, Everton, como assim exigido o croquis na norma? Ó, a norma que eu estou utilizando é o da Enel, né? Que é essa aqui que vocês estão vendo, ó.
Eu venho aqui no 3.1 dessa seção e aí eu tenho toda a documentação necessária. Tem do 1 ao 20 aqui, são 20 itens necessários, depois pode ler, cada um dos itens fica à vontade, mas eu vou fazer alguns conteúdos para colocar no nosso Telegram sobre tudo que eu precisei fazer aqui para fazer a solicitação do fornecimento de energia. Se você quiser entrar no nosso Telegram, o link está na descrição, lá eu vou explicar com detalhes todos o passo a passo que nós seguimos até chegar no ponto de solicitação do fornecimento de energia pela concessionária, tá bom? E aí, aqui no AutoCAD ainda, eu tenho todos os detalhes do aterramento, das caixas de inspeção do aterramento também, as instruções e tudo mais, né? Aqui, como você vai observar, isso aqui é importante e necessário para que a concessionária analise o dimensionamento que você fez para saber se está correto ou não. Se eles vão lá fazer ou não o fornecimento de energia elétrica, tá? Então o AutoCAD foi um outro software. Agora, não é um software que eu vou te mostrar efetivamente, né? Mas é um documento muito importante que se chama, deixa eu pegar aqui ó, no computador também, né? Que é o nosso Memorial Técnico Descritivo, tá? O que é o Memorial Técnico Descritivo? É um dos documentos que eu preciso entregar para a concessionária de energia, contendo todas as informações necessárias, descrevendo exatamente toda a parte técnica do fornecimento de energia elétrica e da minha obra como um todo, para que eles analisem e falem assim, opa, isso aqui é importante, isso aqui tá ok, né? Então vamos fazer o fornecimento para eles. Aqui no nosso caso aqui da Enel, né? Aqueles 20 itens que eu mostrei anteriormente para vocês, e aqui ó, eu tenho desde a parte de descrição da obra, né? Eu tenho aqui a finalidade da edificação, quantidade de unidades consumidoras, total de área, né, dentro do ambiente que você está realizando o projeto, área da casa 1, área da casa 2, área da casa 3, então eu fiz todo desmembrado aqui, croquis de localização eu coloquei aqui dentro também, não era, talvez não seja necessário, mas para evitar retrabalho aí, eu deixei no projeto elétrico que eu acabei de mostrar no AutoCAD e também aqui dentro, para vocês verem. Relação de cargas, eu tenho aqui uma descrição do aterramento que vai ser utilizado, eu tenho aqui também a tabela de demanda de cada unidade consumidora, inclusive do total, e também o dimensionamento do poste padrão, do fornecimento de energia elétrica. Eu coloco aqui descrito toda a parte funcional da obra. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, quando você pega um documento de demanda, que você vai mandar para a concessionária, você vai observar que algumas coisas fogem do padrão caso você seguisse exatamente a NBR 5410. O que eu quero dizer é o seguinte, o que é demanda? Demanda é uma previsão sobre cargas utilizadas simultaneamente dentro de uma infraestrutura, dentro de uma casa ou de um grupo de casas ou de um grupo de equipamentos, tudo bem? Então eu acabo analisando ali qual é a possibilidade de todos estarem ligados simultaneamente. Aí, você vai observar, por exemplo, no meu cálculo de demanda aqui, que eu considerei para a iluminação lâmpadas compactas de no máximo 20 watts, que é o que realmente vai ser utilizado lá. Aliás, até menos que isso. Nós temos ali lâmpadas LED hoje de 5, 7, 10 watts. Concorda comigo? Agora, o porquê que a norma NBR 5410 coloca lá, tem que ser 100 VA para iluminação, tem que ser 100 VA para tomada, 600 VA para as primeiras 3 tomadas da cozinha, tal, e assim por diante. Na verdade, você tem essa especificação, segundo, eu tenho isso também, eu fiz isso também, obviamente, segundo a NBR 5410, para quê? Para a gente entender qual que é o dimensionamento dos condutores da instalação como um todo. Na hora de criar a demanda, você vai sentar a bunda na cadeira mesmo lá, conversar com o seu cliente caso a casa não esteja construída. Caso a casa esteja construída, você vai fazer o que eu fiz, ir lá na obra, verificar e tudo mais, para que você possa determinar exatamente qual é a demanda instalada, porque se você fizer uma solicitação com base em tudo sem VA, por tomada sem VA também e assim por diante, você vai ter uma demanda alta, bem alta, e isso pode ser bom no seguinte aspecto. Eu vou fazer a solicitação, já vai vir o cabo bonitinho lá, tudo mais, eu vou fazer a solicitação e aí eu vou ficar superdimensionado, não tem problema entre aspas, porque caso você tenha uma demanda alta desnecessariamente e você jogue isso na mão da concessionária, ela aprove, ela vai falar assim, ó, legal, tá aqui, você vai poder utilizar isso, o cabo que era para ser de 10 milímetros, você vai ter um cabo aqui na verdade de, sei lá, 16 milímetros ou de 25 milímetros para chegar, porque a demanda ficou alta demais. Só que se a infraestrutura da região não estiver preparada, a concessionária vai ter que fazer uma construção, uma reforma da infraestrutura elétrica
e o seu cliente vai ter que pagar por essa reforma também. Às vezes é proporcional isso, tá? Mas o cliente vai ter que pagar por essa reforma da infraestrutura da concessionária. Então, você querendo ajudar o seu cliente, você pode acabar prejudicando ele. Mas isso pode ser assunto para uma outra aula nossa, caso você queira, tudo bem? Bom, é o seguinte, eu vou explicar exatamente tudo isso aqui, passo a passo, para esse vídeo não ficar longo, né? Eu vou explicar e tirar as dúvidas do pessoal lá no Telegram também. Se você ainda não está no nosso Telegram, clica no link que está na descrição aqui e entra pro nosso canal do Telegram, que lá dentro vai ter o passo a passo de como foi feito toda a parte de projeto, documentação e assim por diante. Espero lá dentro.